Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Então, alguns desafios em relação à saúde e outros probleminhas aí, mas não podemos perder o foco, não podemos perder a direção do nosso propósito, que é nos manter firme na palavra de Deus, firme no nosso caminho, né? Nossa família salva, abençoada, né? Firme na Nova Jerusalém, né? Precisamos continuar firmes com Deus, né? A gente sempre vai ter desafios, né? Como diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus nos deixou isso, né? Escrito na palavra dele. E não podemos, né, deixar de ler a Bíblia, meditar na palavra, né? Hoje foi Salmos 31, Provérbios 31. Quero ainda ler um pouco do Novo Testamento, né? E é isso aí, gente, né? Situações vão acontecer, problemas vão acontecer, problemas de saúde, outras coisinhas mais para abalar a gente, mas a gente tem que continuar firme. Então, deu algum probleminha, que nem eu sempre falo aqui, deu algum probleminha, deu alguma situação, né? Busque a Deus, canta louvores. Marcelo, mas é difícil com o que está acontecendo, isso. É difícil me alegrar, cantar, mas te alegra. Para e pensa assim, o Marcelo falou aquele dia no vídeo, né? Que nesse dia, na hora da oração ali, Deus falou direto, né? Da gente agradecer pelo ar que a gente respira, pela nossa vida, pelas mãos, pelos pés, por tudo, né? Foca nas coisas boas, né? Foca na solução, não foca no problema. Agradece as coisas boas, agradece a tua família, agradece, né, se tu tem filhos, agradece por tu ter acordado, né? Agradece, a gente precisa agradecer e as bênçãos virão, né? A gente precisa agradecer. Então, foco na nossa leitura, vamos lá, né? Mais um dia, mais uma leitura. E aqui o título ele diz O Verdadeiro Pastor. E aquilo que eu falei, a gente precisa continuar, né? Eu gravando os vídeos, tu daqui a pouco gravando os teus vídeos, dando testemunho, né, de bênçãos e gravando que tu tá mais firme com Deus, e isso é legal. Então a gente precisa essa caminhada. Então, o verdadeiro pastor, onde está a sua fidelidade ao Senhor, né? Ele pergunta aqui. Aí tem uma passagem aqui, né, João 10:12, que fala: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Forte isso aqui, né? Mas o mercenário que não é pastor, né, que pensa só no dinheiro, que pensa, né, só no umbigo, que nem eu falo, às vezes a gente pensa só no nosso umbigo, de que não são as ovelhas, ele vê que está vindo o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo pega as ovelhas, né? Mata as ovelhas, destrói as ovelhas. Então aqui é forte, né? É forte a situação. Podemos pensar no mercenário revelado aqui como a doutrina mentirosa, segundo a qual quem serve a Deus tem de vir atribulado e passar necessidades. De acordo com esse falso entendimento, tal pessoa pode até pecar,
pois, tendo sido salva, jamais perderá a salvação. Não é isso que Jesus ensina. Então ele está falando aqui. Não é isso que Jesus ensina. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas não é isso que o Senhor Jesus ensina. Ele falou sobre a salvação assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Seja perseverante. A gente precisa perseverar na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Então não é, quando acontecer a situação, eu vou deixar de lado. Ou, aconteceu tal situação, aí eu paro, né? Porque o inferno ele vem com tudo, principalmente quando a gente começa com um propósito de Deus, nas coisas de Deus, de ajudar as pessoas, ou de que nem eu faço uma oração: Senhor, agora eu vou gravar um vídeo que não seja as minhas palavras, mas as tuas palavras, que tu venha curar, que tu venha libertar através da minha voz, né? Através dos meus vídeos. E, cara, o mal, o inferno, o diabo, as situações, os demônios, eles não querem que a gente venha e faça isso, que a gente venha ajudar o próximo, que a gente venha dar uma palavra de bom ânimo para as pessoas. Ele não quer, ele quer nos parar. Mas a gente tem que continuar. O mercenário é o pastor que larga as ovelhas por qualquer motivo, mesmo que pareça justo, porque seu compromisso maior é consigo mesmo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, ainda que seja a destruição da nossa família. Mateus 10, 37, Romanos 8, 38, 39. Então tu pode meditar lá, Medita lá em Mateus 10, 37 e Romanos 8, 38, 39. Porque Deus não opera se nós temos lhe servido. Então aqui ele está, né? Por que Deus não opera se nós temos lhe servido? Então Deus, ele vai operar na nossa vida, ele vai operar na vida de todos nós, se a gente está servindo, se a gente está, né, ajudando o próximo como a nós mesmos. Se estamos em provação e não temos culpa do que acontece, devemos resistir até o sangue e jamais fugir. Então, aconteça o que acontecer, fica firme, ou declara, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu já fui sarado, eu já fui liberto. O meu Senhor Jesus, ele já pagou o preço, ele foi crucificado, ele ressuscitou, e hoje eu tenho autoridade no nome dele. Então declara isso, declara. O pastor Michael, ele sempre falava, né? Pega 3, 4, 5 versículos da Bíblia lá de poder e declara isso, vai declarando, canta louvores, que o mal ele tem que fugir, as coisas têm que se ajeitar, as coisas vão melhorar, é bem assim. Só que claro, a gente tem que fazer as coisas certas. Tem muitos dos problemas, muitas das situações que acontecem na nossa vida, porque a gente deu brecha, porque a gente fez algo que desagrada a palavra de Deus. Então a gente precisa se examinar. A palavra ela diz: examine-se o homem a si mesmo, para ver se não tem coisa errada. Pede para Deus: Senhor, me mostra, tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada, né? Se vir um pensamento aí, um pensamento ruim, né? Amarra esse pensamento. Então, a gente precisa estar na palavra. Quem não é pastor ignora
quem Deus tem colocado sob o seu pastoreio, para lhe dar o alimento no devido tempo. Você sabia que cada um dará contas do que fez ou deixou de fazer, mesmo em tempos de perseguição, crises ou doenças em si e nos familiares? Romanos 14, 12. Onde está a sua fidelidade ao Senhor? Ela só existe quando tudo vai bem? Então aqui várias perguntas. Onde está a tua fidelidade? Ela só existe quando está tudo bem? E quando vem uma situação? E quando vem aí um problema na família ou uma doença, né? E aí? Por que se deixar levar pelo demônio que o torna mercenário? Cara, é forte, né? Então, o diabo, ele tá sempre ao nosso derredor, ele tá bramando como um leão, ele quer tragar, ele sabe onde é o meu ponto fraco, ele sabe onde é o teu ponto fraco, então ele sabe, né? Ele tá sempre ele não tem pressa. O demônio, o mal, ele não tem pressa, ele vai vendo, ele vai olhando, né? Aonde que ele vai dar o bote, né? Onde que ele vai dar o bote? Então, às vezes, muitas das situações eu digo assim, bah, tu já vem com isso de novo, tu já vem com essa mesma tentativa, e aí eu entro em oração, busco a Deus, canto louvor e mando o mal embora em nome do Senhor Jesus. Então, quando eu venho aqui dar uma orientação, quando eu venho falar aqui da palavra de Deus, quando eu venho dar um testemunho da minha vida, do meu casamento, que a minha família é abençoada, ele fica indignado e ele tenta fazer coisinhas, pequenas coisinhas, para tentar me abalar, tentar fazer com que eu dê uma desanimada e não venha mais gravar os vídeos, que eu não venha mais ler a Bíblia. E isso é contigo também, né? Isso é contigo também. As ovelhas nunca são do homem, mas há quem faça delas seu ganha-pão, ou o motivo de suprir seus desejos carnais. Hoje tá forte a leitura aqui, né? E eu não li antes, eu sempre deixo, a maioria das vezes eu deixo para ler aqui junto com vocês, porque esse é o propósito, a gente ler junto, meditar junto, orar junto. Os tais que se preparem, pois mais cedo do que pensam, serão chamados a responder pelo que fizeram com o rebanho que lhe foi confiado. O bom é deixar o diabo falar sozinho e você continuar com Deus. Resista, e assim não tropeçará, nem cairá aos pés do maligno. Só se dobre diante do Senhor. Tem muita gente que usa o nome de Deus, né, o nome do Senhor Jesus, para se beneficiar, né? Se beneficiar de tais coisas. E não, a gente precisa mostrar. E Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele sabe. Eu estou falando com vocês e é a leitura dele. Ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. O mal não. O mal não. Ele tem que ficar analisando o que a gente faz durante o dia para assim nos dar uma oferta para as pessoas pecar e cair em tentação. Mas se tu pedir um coração, dizer, Senhor, me dá um coração igual ao teu, tira dos meus pensamentos, tira o que não te agrada, tira dos meus pensamentos o que não te agrada, Deus vai estar sempre contigo. E o mal ele vai sair. Que nem eu estava falando pro pai, acho que foi antes de ontem, nós estava viajando e conversando sobre uma situação e tal, e eu disse, sempre vai acontecer coisas para fazer com que a gente pare, mas a gente tem que continuar. E as ofertas elas vêm,
as ofertas de pecado, elas vêm, né? Elas vêm e basta a gente resistir que ele vai embora. Mas eu disse para ele, assim como o mal ele vai embora, ele dá uma banda, ele vai lá e ele volta depois para ver como é que a gente tá. E a gente tem que estar cheio de fogo, a gente tem que estar cheio da presença de Deus para ele, ó, né, se queimar e não conseguir tocar na gente nem na nossa família. Resista, então aqui está dizendo, resista, e assim não tropeçará, nem cairá aos pés do maligno, só se dobre diante do Senhor. O que você diria do seu pai ou pastor se fugisse do lobo e deixasse você para trás quando ainda era criança? Pá, imagina. Forte, né? Pense em quem lhe foi confiado, porque a Bíblia ordena: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro 5 e 8. Tu vê ali, ó. Eu falei um pouco antes e aí agora veio na leitura, né? Então, isso é muito legal. A gente vê que Deus, que a gente tá caminhando, né? Que a gente tá junto ali. Já aconteceu outras situações de eu ouvir um pastor, ouvir uma outra pessoa falando do mesmo que eu tinha falado. Eu disse, ó, o Espírito Santo tá agindo. O mover de Deus, ele tá agindo. Gente, aqui na nossa região aqui, o que tem dado assim de pessoas tirando a própria vida, né? Nossa, eu nunca vi gente, né? Gente que eu conheci lá na minha época de criança, as pessoas, né? Tirando a própria vida porque não aguentaram a pressão, não aguentaram a pressão, fizeram escolhas erradas no passado, né? E aí aconteceu certa situação e as pessoas tirando a própria vida porque não aguentam a pressão, porque o diabo ele vem. Eu me lembro que eu tive uma situação alguns anos atrás e aquilo vinha, aquela pressão, aquela coisa, aquele né, aquela opressão maligna e tentando me derrubar, tentando, até essa coisa assim de tirar a própria vida, né? E eu nunca me esqueço, o pastor Michael, ele olhou, eu disse para ele assim, pastor, tá acontecendo isso, né? Lá na minha casa e tal, na minha família, papapá, falei tudo aquilo ali para ele. Ele me olhou assim no grão do olho e disse, irmão, Deus é contigo. E aí eu não entendi aquilo ali direito, né? Como continuei falando, né, da situação dele, irmão, Deus é contigo. Aí eu, entendi. Aí eu entendi, né? Eu fiquei em silêncio, eu disse, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar buscando a Deus, eu tenho que continuar lendo a Bíblia, eu tenho que continuar vivendo a minha vida na presença de Deus. E tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Vai ter os desafios? Vai ter, né? Sempre vai ter desafios. Mas tu precisa continuar com ele, com Deus. O pastor é sujeito às tentações quanto suas ovelhas. Ele deve seguir até o fim, ou preparar-se para o juízo. Por que fugir? Se Jesus não nos deu esse exemplo? Cara, o negócio foi forte, né? Imagina tudo que o Senhor Jesus passou e ele aguentou firme até o final, né? Ele sabia que ele iria ressuscitar, ele sabia,
né, quem era o pai dele, ele sabia que ele era filho do Deus criador de tudo, mas mesmo assim ele teve ali os desafios dele, né? E no final lá ele falou: "Por que me desamparaste?" Ele sabia que ele, né? E ele aguentou até o fim, até o fim, né? E hoje, graças a Deus, né? Graças ao Senhor Jesus, nós estamos aí. Estamos aí, unindo a nossa fé, uns ajudando os outros e bora lá. Não importa o preço que você tenha de pagar. Seu Todo-Poderoso colocou isso como sua prova. Enfrenta. Aguenta, tchê. Aguenta. Se é prova, aguenta. A palavra de Deus adverte sobre o dever do bom soldado da cruz, dizendo: "Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." 2 Timóteo 4:5. Em meio às dificuldades, o Senhor mostrará que está ao seu lado, e você verá o grande livramento que lhe sobrevirá. Jesus disse que o lobo dispersará e arrebatará as ovelhas. Não carregue a culpa de tê-las abandonado. O servo de Deus precisa estar aos pés de Cristo, limpo e pronto para resistir em qualquer situação. Não deixe o adversário enganá-lo. Prove o seu amor a Deus de modo incondicional, servindo a Ele com todo o seu coração. Servir a Deus, buscar a Deus. Somos filhos de Deus, né? Somos filhos do dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo. Somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros. Então precisamos tomar posse das nossas bênçãos. Como? Como que a gente toma posse da nossa bênção? O Senhor Jesus, ele já pagou o preço. Então a gente tem que cobrar de Satanás, do mal, dizer: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, eu sou o dono de tudo. Não te assusta que esse barulho aí foi da Meg, a nossa cachorrinha aqui, foi a Meg que fez esse barulho aí. Como eu falei, né? Não é um vídeo todo bonito e tal, o propósito é vir ler, né? Ler com vocês aí e a gente continuar. Então, quero fazer uma oração aí, peço para te unir junto comigo aí, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo agora, que está nos ouvindo agora. Venha visitar essa pessoa, visita essa pessoa, Pai, e enche ela com a tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, eu digo, vá em frente, continua firme com Deus, não desanima, porque o Senhor Jesus, ele é contigo. O Senhor dá ordem aos anjos ao teu favor. Então fica firme, em nome do Senhor Jesus. E se tiver algum mal rodeando, alguma cilada de Satanás na tua vida, eu amarro agora, eu digo, todo mal que seja amarrado, acorrentado e saia em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, abençoa, Pai, abençoa essa pessoa, abençoa a família dela, né? Coloca essa pessoa debaixo das tuas asas, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Então, né, curte aí, né, curte o vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que tu mais ama e não desanima. Hoje é a frase do dia aí: não desanima, porque Deus é contigo e Ele vai te dar
a vitória. Com certeza. Não desiste. Não desiste. Eu vejo muitas pessoas desistindo, né? Tirando a própria vida, ou desistindo do casamento, desistindo da família, né? Não desiste, desistindo do trabalho, desistindo do propósito. Não desiste, fica firme. E Deus, ele vai te dar a vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Um abraço. Deus abençoe.